E bastante gente tweetando, inclusive, o que ela está falando, até mesmo antes de eu concluir, pastor, tem pessoas dizendo assim, eu já vivi em uma casa assim com a família e vivendo a interatividade, era muito melhor do que com todos esses problemas de hoje. Tem bastante gente, o desafio da família hoje é preservar esse relacionamento vivo, só em Deus mesmo para restaurar as famílias que perderam esse convívio. A Jennifer Santana está dizendo realização profissional substituindo a família, que sociedade é essa? Fim dos tempos, certamente. Então, tem bastante gente comentando como recuperar essa convivência familiar aqui em casa, é difícil ganhar das redes sociais, TV, achar o equilíbrio e como fazer isso. Inclusive, até mesmo nós do Ocidente, eu sempre digo isso, a gente é muito, não digo fraco, mas a gente é muito pobre em tradições, em conservar alguns ritos familiares. E a gente olha para o Oriente, isso aí é lei na vida deles, né? O pai, a mãe, o princípio de respeito. Isso também Mas isso, Maurício, é porque o Ocidente trabalha muito o indivíduo e o Oriente trabalha o coletivo, sim, né? A sociedade como um todo. Basicamente é isso, né? Creio que passa por aí. Nós somos uma sociedade muito cartesiana, racional. A gente classifica, separa e guarda. O oriental é mais emocional. O coração é mais relevante do que o cérebro. Para nós é o contrário. E isso afeta. Como mudar isso? A nossa sociedade tem os seus frutos e os seus espinhos. É muito bom estar nessa sociedade, que é uma sociedade aberta, ampla, nos dá mobilidade, há um respeito e uma liberdade de sermos quem somos, isso é rico, mas precisamos olhar para esses pontos e, se não temos essa riqueza de tradição, pelo menos estabelecer alguns pontos de contato, por exemplo, pelo menos uma refeição semanal, se possível diária, seria excelente, mas não dá. No final de semana, todos à mesa, juntos, comer lentamente, né? A gente come muito rápido, a gente não respira, né? Quando a gente fala sobre respirar, assim, sente-se numa cadeira confortável na sua casa e respire profundamente algumas vezes, porque a gente esqueceu de fazer isso. Eu incentivo quem posso incentivar nessa questão familiar, de fazer 2 passos, um primeiro de caráter pessoal e um segundo de caráter envolvendo os outros membros da família. O primeiro é nunca começar o seu dia sem escolher um lugar confortável para se sentar, respirar profundamente e lembrar com muita convicção de que Deus está bem próximo e se relacionar com Deus. Cristo abriu um caminho para nós e nós precisamos andar nesse caminho. A gente começa a fazer coisas demais e não se relacionar. A gente anda por muitos caminhos e não anda por esse. Transforma a oração num clichê em que a gente se coloca de um lado e Deus do outro e entrega pedidos para Deus. E a oração deve ser para nós, na verdade, a convivência com Deus. Essa dinâmica relacional moderna, ela está afetando a nossa espiritualidade, porque a gente vai para a vida espiritual e lida com Deus como a gente lida uns com os outros. Na praticidade, o que você vai me dar e o que eu vou te dar. Há esse aspecto nas relações? Sempre há. Mas o fundamental da relação é o coração e o coração. E Deus nos convida a isso. E pode até parecer tradição, o que eu vou falar aqui agora, muitas vezes pela correria do dia a dia, a desculpa sempre é o cotidiano, a rotina. A gente, eu vou orar, eu vou orando pelo caminho, eu não tenho aquele tempo que eu vou parar, eu vou sentar, eu vou falar com Deus. Às vezes acordar um pouquinho mais cedo para ter esse momento com Deus, não. A gente fala, eu vou orando ao longo do dia, Deus me escuta, Deus sabe das minhas rotinas, dos meus compromissos. E isso vai se perdendo também, porque é um relacionamento que você leva assim... Enquanto eu estou fazendo uma coisinha, eu falo com Deus. E aí fica a questão da prioridade. Isso serve não só para o relacionamento com Deus, mas também com a família. De ter aquele tempo na mesa, sentados à mesa, diante de uma refeição. Isso tem se perdido muito, né? Demais. Até, pastor, nós conversamos hoje pela manhã, eu e a Luciana, sobre essa falta de... As prioridades viraram os nossos maiores interesses, ou os interesses de outras pessoas. Às vezes eu me sinto tão desocupado diante de tantas pessoas ocupadas, porque você dá uma ligação para a pessoa, ela fala assim, olha, assim que melhorar aqui, eu já dou uma ligada para você, mas assim, você demora meses, eu me sinto inútil às vezes, eu me sinto às vezes um perfeito vagabundo. Eu falo, eu não trabalho, esse aí trabalha demais. São pessoas que
Perdeu-se realmente o que a Luciana está falando, a disciplina de, olha, eu estou apertado essa semana, mas vamos marcar, segunda-feira então, tal hora. Eu acho que isso ainda era tão bonito no passado, né, onde as pessoas diziam que os contratos eram no fio do bigode, porque realmente a palavra valia, né? É uma pena esse empobrecimento. Eu gostaria de lembrar algo que aconteceu aqui no estado de Minas nessa semana, na cidade de Divinópolis, porque isso mexeu muito comigo e foi tema do sermão no último domingo lá na igreja. Um pai que acordou cedo, saiu de casa com seu bebê, se esqueceu de deixar na babá, deixou no estacionamento o carro, foi, trabalhou, voltou e o resultado, seu bebê faleceu, pai e mãe estão em estado de choque. 6 horas o bebê ficou dentro do carro. Isso. Seria muito simples escravizar esse pai ou crucificar esse pai. Mas a sociedade precisa pensar o que ela está fazendo, o que está gerando esse comportamento que faz com que o mais importante seja esquecido. Sim. Há uma preocupação tão grande de cumprir o dever profissional, há uma preocupação tão grande de prover, que a gente não pensa em quem está provendo ou para quem está se provendo. E olha a perda desse pai. Não, e detalhe, o senhor está falando uma coisa que é muito importante, já está sendo feito um inquérito para processar esse pai, se não me engano, por homicídio doloso, quando não há intenção de matar, não é isso? Quer dizer, o moço já está sendo culposo, perdão, sem dolo eventual. O pai já está sendo punido pela perda do filho. Você imagina a cabeça desse pai, né? E aí agora ainda vão abrir um processo contra ele. Não estou dizendo que as coisas não devam ser apuradas, mas o mesmo Estado que quer culpar esse pai é o mesmo Estado que pesa o fardo dele, que fez ele esquecer o filho dentro do carro. Eu vi um pronunciamento de um procurador, me parece, aqui do Estado, que me trouxe paz um pouco no terreno nessa questão, porque ele disse que esse pai possivelmente receberá um perdão penal em função de da própria dor que ele está passando pela perda do filho. Espero que seja exatamente isso. Mas essa tragédia, ela é um grito para nós, sociedade. Não é um grito para aquela família só, é para nós. Nós estamos correndo demais para cumprir o nosso dever. Mas que dever é esse? Que importância é essa? Quando o que é mais importante fica esquecido, o preço pago é alto. Quando Jesus disse para nós, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, ele não disse isso porque isso nos coloca simplesmente em dia com o dever cristão. Porque quando a gente coloca em primeiro lugar o que tem que vir primeiro, há lugar para todas as outras coisas. Viver por valores invertidos é um prejuízo existencial enorme, que concluirá a nossa vida nos tornando quem nós não queríamos ser, porque lutamos por aquilo que na verdade não queríamos lutar. E que não vale tanto assim. E não vale. O cristianismo tem essa beleza ao meu olhar. O cristianismo não é um convencimento, não é algo que você tem que se amarrar para viver, não. Ele alinha você para existir. Pensando no nosso corpo, o coração cumpre a sua função, o estômago, o pulmão. Na nossa vida seria bom se fosse tão automático assim, mas não é. Ou a gente escolhe colocar as coisas que são importantes em primeiro lugar, ou a gente decide sobre isso, ou não acontecerá isso. Por acaso a vida vai dar errado. Ela só dará certo com intencionalidade e sabedoria que Deus pode nos dar. Eu vejo que uma maneira que a gente tem de dizer para a sociedade pós-moderna da nossa indignação é fazer o que o senhor está falando aí, é agir intencionalmente, é usar o cérebro para dizer, eu não aceito esse tipo de comportamento na minha vida, eu não aceito esse tipo de ditadura, porque é uma ditadura imposta meio que às escuras, mas na minha família. Então, pessoas que estão nos assistindo precisam se indignar contra esse sistema, né? Esse sistema de uma sociedade tão avançada, tão pós-moderna, que tem alguns pontos positivos, mas, por outro lado, gera prejuízos que são irreparáveis e que são eternos. Então, nós precisamos, de fato, nos manifestar em relação a isso, né? Sem dúvida. Não só no programa como esse, mas aí você na sua casa, você na sua vizinhança, na escola dos seus filhos, né? Lá no seu trabalho, no trânsito, nós temos que realmente nos manifestar, né? Tem até um Twitter aqui que
compartilha de tudo que você está falando, Jean. A Jennifer Samantha colocou assim, ótimo comentário, pastor Jean Carlos, traduziu minha opinião. Nós cristãos não podemos renunciar a essa ditadura da sociedade moderna, dizendo assim que realmente a gente tem que ter o controle daquilo que tange a nosso lar, a nossa vida, enfim. Tem bastante gente que participou, o Jonatas Mota colocou muito bons temas de hoje, curtindo com o meu pai aqui em casa, o pastor André Mota, ou seja, uma figura de linguagem que você usou aqui para traduzir o que nós estamos falando, né? É o pai e o filho sentados assistindo de tudo um pouco, e um tema muito relevante, creio que deve ter te abençoado muito. Pastor, nós estamos chegando no final do bate-papo, assim, muito abençoador, mas eu creio que o tempo não termina aqui não, dá para abençoar muita gente ainda quando sai daqui de tudo um pouco. Então, essas pessoas que querem entrar em contato com o Senhor, querem conhecer o seu ministério, o seu trabalho, a igreja, deixe os seus contatos, as suas considerações, pastor. Ok, eu queria... Os contatos estão aí, eu estou deixando meu e-mail, o site da igreja. Legal. E fique à vontade para esse contato. A vida é complexa, se fosse simples, todo mundo daria certo na vida. Ela exige escolhas sérias e desafiadoras. Avance. Coloque sua vida diante de Deus e não tenha medo do que você já perdeu nem dos erros que cometeu. Deus é aquele que restaura a gente. Ele sabe lidar com gente que deu errado até agora e que pode dar certo daqui para frente. E eu espero, assim, profundamente que esses pequenos comentários que todos nós fizemos hoje inspirem os nossos telespectadores hoje a empreender pequenas mudanças. A gente muda muito quando começa por pequenas coisas. Que Deus abençoe e fico à disposição para aqueles que quiserem contar comigo em alguma coisa.